Bom dia a todos e a todas, meus amigos. Hoje é dia 25 de maio de 2026 e eu tô voltando agora para fazer de novo a live do Dando Morte com Vitor Ottoboni Pavan, porque infelizmente o Instagram me derrubou assim na sequência do encerramento da live. E como o tema foi muito interessante, como uma obra de fato disruptiva, eu tô aqui esperando o Vitor Ottoboni Pavan para falarmos mais uma vez. Deixa eu já chamar ele aqui, ao vivo, para que a gente possa conhecer de novo o trabalho dele. Você que não ouviu, vale muito a pena, olha só, ele já está aqui, vale muito a pena conhecer o trabalho de Vitor Ottoboni Pavan, que é doutor em Direito das Relações Sociais pela UFPR, bacharel em Direito, pós-graduação na Ciência em Direito Empresarial, mestre em Ciências Jurídicas, Visiting Scholar University del Studio de Milano, associado ao Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, IBERC, pesquisador e coordenador do eixo de atividade empresário do Grupo de Pesquisa, Núcleo de Estudo de Direito Civil Constitucional, Virada de Copérnico, vinculado ao PPGD da UFPR, advogado sócio Justus Paiva Prens Pavan, advocacia empresarial, além de professor. Ele já está aqui comigo. O papo sobre a sua obra, eu já aceitei, mas deu algum problema. Aí, Vitor, como vai? Bom dia! Olá, Léo, bom dia, tudo bem com você? Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Imagina. Como eu disse, não podíamos ficar sem a sua obra no nosso acervo aqui, porque, no mínimo, é um assunto interessantíssimo, disruptivo. Eu fui para o Congresso de Livreiros em São Paulo, no Guarujá, comentando sobre a sua obra. Tal foi a minha surpresa com o tema. Então, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, Vitor. Imagina, eu agradeço, é um prazer estar aqui contigo, poder falar um pouquinho mais desse trabalho que foi tão caro para mim, né? Um filho aí que nasceu, é uma alegria estar aqui com você mais uma vez, Léo. Que bom, Vitor. E, meu caro, para aqueles que não sabem do que estamos falando, eu gostaria que você primeiro contextualizasse a questão no âmbito da responsabilidade civil, né? A obra, obviamente, ela tem uma decorrência que parte da responsabilidade civil, então estamos ali dentro do contexto do direito civil. Então, gostaria que você fizesse uma breve introdução que nos conduzisse a começar a entender o dano-morte. Vitor? Acho que o Vitor travou. Vitor, eu continuo aqui. Será que eu mesmo estou ao vivo? Já tenho dúvidas sobre isso, mas acho que sim. Vitor, deixa eu te convidar mais uma vez. Convidar. Se der tudo certo ou pelo errado. Pronto. Pronto, Vitor. Pronto. Não, estamos ao vivo sim, caiu por algum motivo. Eu ouvi tua pergunta, vou até retomando aqui. Bom, o evento morte ele foi tratado tradicionalmente dentro do direito penal, né? Esse foi sempre o foco do direito como atuação repressiva do momento em que alguém tira a vida de outrem em razão de um ilícito. A responsabilidade civil, no entanto, ela teve bastante dificuldade para lidar com esse tema, apesar dele ter sido um dos motores que provocou uma grande revolução, que foi a teoria do risco, né? Um dos pontos que leva a doutrina e a jurisprudência do início do século XX a construir a teoria do risco é justamente o acidente de trabalho, o falecimento de pessoas em estrada de ferro. Então a morte ela sempre esteve muito ligada com a responsabilidade civil, até porque é a lesão ao nosso bem jurídico, talvez mais importante, né? Aquele bem jurídico que é a base dos outros que ostentamos enquanto seres humanos. E aí a busca foi realmente de compreender como que a responsabilidade civil poderia responder frente à morte de uma pessoa e principalmente em relação à própria vítima direta. Porque muitas vezes nós ficamos concentrados na vítima indireta e ignoramos as consequências que a própria vítima direta sofre por alguns obstáculos, principalmente de caráter patrimonial. Maravilha. E aí, Vitor, dentro desse conceito inicial do que seria esse posicionamento, o que vem a ser, então, propriamente dito, o dano-morte? Léo, essa pergunta é muito importante, porque no Brasil a gente se acostumou a chamar de dano-morte o que, na verdade, é o dano em ricochete. Perfeito. Que é o dano extrapatrimonial sofrido pelas pessoas com quem o morto, ou seja, a vítima, mantinha vínculos de afeto que foram rompidos por essa morte injusta. O dano-morte da minha obra, e o dano-morte que a gente entende que tem que ser assim nomeado, porque é propriamente aquele que decorre do falecimento, é o dano da perda da própria vida enquanto
bem jurídico existencial. E o efeito é puramente existencial dessa perda, né? Não os reflexos patrimoniais ou os reflexos para terceiros. É o próprio reflexo extrapatrimonial para a vítima direta, ou seja, aquele dano extrapatrimonial que a pessoa sofre por perder a sua vida. Afinal de contas, ela teve um bem jurídico ali violado que tem uma consequência, tem um efeito que até o momento era ignorado pela responsabilidade civil na maioria dos casos. Tá. Ô, Vitor, então esse dano-morte, em sua essência, ele seria, como você disse na primeira live nossa, ele seria devido ao falecido, à falecida, né? Isso, diferente do dano em ricochete, que é um dano sofrido pelas próprias pessoas com quem o falecido mantinha esse vínculo, ou seja, é um dano próprio deles. O dano-morte, ele é um dano que é transmitido aos herdeiros, porque ele tem natureza de herança. Afinal de contas, sim, se eu venho a falecer, sofri um dano, eu tenho uma pretensão à indenização, à reparação. Essa pretensão se transmite aos herdeiros como qualquer outra pretensão reparatória. E isso tem natureza de herança, diferente do dano em ricochete, que é um dano próprio, não está sujeito aí a qualquer tributação, a partilha, aos efeitos da herança. O dano-morte, por ser um dano que se transmite em razão do falecimento, ou seja, o direito à reparação, a pretensão se transmite, ele tem natureza de herança. Ô, Vitor, então por isso também o dano-morte ele não é um bis in idem, ele não é um dano que está sendo duplamente reconhecido como sendo devido a título de reembolso, de reparação, né? Exato, Léo. Sabe que uma das grandes resistências que se encontra é a alegação de overcompensation, ou seja, como se eu estivesse reparando duas vezes a mesma coisa. Afinal de contas, sim, a pessoa faleceu. Eu pago indenização por dano em ricochete a quem tinha uma relação de afeto com ele. É importante aqui já fazer essa diferenciação, porque nem sempre as pessoas legitimadas para serem herdeiros têm direito à indenização por ricochete. Porque, por exemplo, imagina só, imagina que faleça alguém que não deixou descendentes, ascendentes, nem cônjuge ou companheiro. Deixou sobrinhos distantes com quem ele não tinha nenhum tipo de relação afetiva. Essas pessoas não terão direito ao dano por ricochete. Por sua vez, por serem herdeiros, eles vão participar do valor da indenização, partilhar entre si o valor da indenização pela perda da vida. Então, existe essa diferença, né? De fato, que não se cumula, porque os títulos de atribuição da indenização são diversos. Os bens jurídicos lesados são diversos. Quando eu indenizo dano ricochete, eu não estou indenizando a perda da vida. Eu estou indenizando o rompimento de uma relação afetiva. O rompimento de uma relação que existia entre uma pessoa e outra, de proximidade, de solidariedade. Claro, existe uma presunção para certas pessoas, mas em casos extremos, a pessoa tem que provar que existia essa relação de afeto. Agora, no caso do dano-morte, que é destinado aí sim aos herdeiros, porque ele tem tratamento jurídico de herança, independe da existência de vínculo de afeto. A pessoa será herdeiro por força de determinação legal, ou seja, pelo vínculo consanguíneo, ou por afinidade, ou pelo vínculo socioafetivo, ou será herdeira em razão de uma deixa testamentária. Então, independe de fato da existência de outro fator. Por isso que não há essa acumulação. São verbas distintas com objetivos distintos. E essa overcompensation, na verdade, ela também pode ser refutada com um argumento que é razoavelmente simples. Digamos que eu, antes de falecer, venha a sofrer uma violação da minha honra. Certo? Existe hoje o entendimento de que é possível existir dano em ricochete por violação à honra. Digamos que, nesse momento, eu teria um direito à indenização, que vai se transmitir aos meus herdeiros, o STJ tem súmula sobre isso, o artigo 943 do Código Civil atual, né, da redação vigente, prevê isso, e nada afasta também a indenização em ricochete daqueles que foram atingidos por essa violação. E mais, também não afasta a persecução penal. Uhum. Isso é importante. Um outro argumento é que o dano-morte seria passível de ser tratado na esfera penal, mas não na civil. E por que crimes como injúria, difamação, calúnia, crimes contra a dignidade sexual, violência contra a mulher, por que esses crimes eles têm tratamento penal e reparação civil? Então, o argumento de que a morte não precisaria de uma tutela civil porque ela tem a tutela penal, ele é incoerente com o sistema. Ele não se sustenta. Então, esse é um ponto bem importante para a gente ter por que o argumento da overcompensation ele também não procede. Ele é um argumento que não se aplica se a gente entender que os danos são distintos, relacionados a bens jurídicos distintos, com legitimados distintos. Entendi. Mas muito interessante. E, Vitor,
eu acho que é essencial a gente fazer novamente aquela passagem pelo sumário da obra. E ali você vai ter oportunidade de destacar, nos 3 capítulos pelos quais a obra se desenvolve, algum ponto que você diga, Léo, é essencial para o nosso leitor, para o estudante, atentar para esse fato. Então, o capítulo 1, pressuposto de desenvolvimento da tutela dano morte, da vida como fato ao tratamento jurídico de sua violação no direito civil. Esse capítulo, Léo, ele é o capítulo que constrói as premissas para o trabalho. Então, o que a gente traz nesse primeiro momento da obra? Para eu falar de dano-morte, eu tenho que entender quando que a vida começa e quando ela termina. Claro que isso dependeria de uma tese à parte, eu trago, claro, algumas reflexões, mas o mais importante nesse momento é entender o conceito de morte para o direito. A morte para o direito, ela por nós é muitas vezes vista como um conceito imutável. Isso é uma ideia falsa, porque a definição de morte para o direito variou no século XX pelo menos 3 vezes. Sim. Nós tínhamos a parada cardiorrespiratória, né, que não era reversível, e ela, quando a gente tem a criação, a invenção do desfibrilador e do pulmão de aço, né, aquele pulmão externo que as pessoas estavam até... É de ferro isso. A pessoa até veio a falecer recentemente, a última pessoa que estava numa máquina dessas, não faz muitos anos que ela faleceu. E aí eu venço uma etapa biológica que antes a humanidade não vencia. E aí eu preciso redefinir a morte, porque agora eu consigo ressuscitar uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Sim. E aí eu parto para o critério da morte cerebral. Contudo, quando eu entendo que o cérebro é muito mais que apenas o cérebro em si, que o encéfalo é uma estrutura mais complexa, eu parto para um terceiro critério, que é a morte encefálica. Então, o conceito médico-legal de morte, ele variou de acordo com a tecnologia humana e com as necessidades humanas. E quando a gente fala em dano morte, uma das grandes resistências que existe é da alegação de que com a morte se extingue a personalidade, extingue o ser humano, como se vida e morte fossem conceitos absolutamente não relacionados, antagônicos a ponto de não ter nenhum ponto de contato. E isso deriva da doutrina do Epicuro. Então, até hoje de manhã eu li a Divina Comédia do Dante. E o Dante, ele encontra Epicuro, acho que no 4º círculo do inferno, e aí ele fala que ali estava Epicuro com seus seguidores que não acreditavam na existência de nada após a morte. Ou seja, o Epicuro ele dizia que onde há morte não há vida, não é possível existir qualquer ponto de contato entre elas. E era uma justificativa na época de acalmar a sociedade para a qual o temor daquilo que viria após a morte. Aqui eu não estou trazendo um conceito metafísico, ao contrário, eu só estou dizendo que a concepção filosófica do Epicuro, ela nos diz que é impossível existir um percurso que se atravessa até chegar à morte. Diferente do Heidegger, que eu trago e ele mostra que não, que existe um caminho para que a morte aconteça, porque a morte é um processo. E ela é um processo do ponto de vista lógico, ponto de vista cronológico, ponto de vista biológico. Isso nos permite entender que, para o direito, a morte se concretiza no momento que ela se torna irreversível. O processo se torna irreversível. E o processo é irreversível antes mesmo dele acabar. Isso que é curioso. Então, eu consigo ter a aquisição do direito de indenização nesse período. E esse primeiro capítulo me dá esse suporte, além de trazer uma exploração de alguns motivos pelos quais o tema no Brasil não foi tão tratado e como que ele é abordado em algumas jurisdições do direito comparado. Magnífico. Aí você parte por capítulo 2, dano-morte como dano extrapatrimonial, desafios para o seu reconhecimento no direito brasileiro. Isso. O dano-morte que eu trato, como a gente disse, é um dano extrapatrimonial. E aí está a dificuldade. Porque se eu abordo ele a partir da ideia de que o dano é um dano de cálculo, como era, por exemplo, o dano fixado lá pela doutrina da teoria da diferença, do Fischer, do Mommsen, eu tenho alguma dificuldade de dizer que existe um dano reparável no âmbito do direito da personalidade. Porque naquele aspecto, o dano é muito mais vinculado ao patrimônio. Então, o que a gente mostra é que o dano ele é um efeito de uma violação. E aí, nesse caso, ele pode ser um efeito patrimonial ou extrapatrimonial. E no caso do dano-morte é justamente isso. É um efeito extrapatrimonial da perda da vida, da violação ao direito à vida. E como que a gente trata esse efeito? Nesse capítulo eu também trabalho com algumas respostas que outros autores e outras jurisdições ofereceram. Então, por exemplo, a possibilidade de aplicação dos punitive damages ao invés de uma reparação. A possibilidade de aplicarmos a perda de uma chance e não o dano concreto integral, né, mas sim a perda de uma chance como justificativa para a indenização da perda da vida. Os danos
que foram desenvolvidos na common law para afirmar a existência do direito. Então, uma indenização tem não com finalidade reparar, mas afirmar a existência do direito, e a gente supera isso mostrando que qualquer remédio que o direito direcionar a uma violação, ele é vinculado a afirmar a existência daquele direito, porque ele só existe se o direito for reconhecido. Então, nesse capítulo, a gente desenvolve estruturalmente como que o dano extrapatrimonial da morte, da perda da vida, ele se configura, e como que ele é destinado a uma tutela reparatória, que é o que nós vamos explorar no terceiro capítulo. Que é justamente a possibilidade do dano-morte no direito brasileiro. Exato. Mas, claro, você não vai concluir. A gente vai deixar aqui uma bola super levantada para a turma comprar o teu livro com o cupom PAVAN20 lá no site da Foco, já está fixado ali. Mas fala um pouquinho, então, para a gente desse capítulo 3. O capítulo 3 foi uma busca minha para dar concretude a um dos princípios orientadores do Código Civil de 2002, conforme definido pelo Miguel Reale, que é a operabilidade. Sim. Então, a operabilidade significa que não adiantava eu construir uma resposta teórica que não tivesse aplicação prática, que a gente não pudesse aplicar na realidade do sistema jurídico brasileiro. E a partir disso, no capítulo 3, eu trato dos obstáculos de aplicação. Então, de quem é a legitimidade, como ela se caracteriza, a natureza da indenização, qual o tratamento que ela recebe, formas de indenização não pecuniárias, que acho que é um capítulo bem interessante, que trabalha com alguns precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nesse capítulo, a gente busca dar as ferramentas para aplicar a tese realmente no dia a dia, seja da advocacia, da magistratura, até porque no direito brasileiro isso é um tema muito recente. As primeiras decisões que reconheceram indenização pela perda da vida, como nós propomos no livro, elas datam de 2021, 2020, relacionadas ali às tragédias de Mariana e Brumadinho, né, no TRT da Terceira Região. Então, é algo muito ainda inicial no direito brasileiro, é novo, e espero que a obra, nesse ponto, possa colaborar para a aplicação, porque ela tem também essa preocupação. Né? O professor João Casilo, na minha banca, disse isso. Ele disse o doutorado de universidade, ele não pode só se preocupar com a teoria, ele tem que trazer também uma aplicação prática. E aí eu busquei isso no terceiro capítulo, que é dar realmente as ferramentas para aplicar o Instituto. Que é uma das características que também tornam sua obra maravilhosa como é. Porque, como eu disse no primeiro encontro que tivemos, e que infelizmente o Instagram deletou, é uma obra essencial para todos que estudam direito civil, parte de responsabilidade civil, sucessões, ou seja, é um capítulo importantíssimo nesse novo direito que a Foco, com a ajuda de autores como Vitor Ottoboni Pavan, tem escrito no direito. Vitor, as palavras de encerramento são suas, meu amigo. Eu queria primeiro agradecer a Foco pelo excepcional trabalho. A capa ficou lindíssima. Ficou. Ela tem um significado demais. muito sutil, então é uma arte realmente, não é algo comercial puramente. Ela traz para nós uma reflexão por todo o trabalho que a editora fez. Agradecer também ao meu orientador, o professor Paulo Nalim, que me auxiliou na construção desse trabalho. E convidar todos a conhecer a obra e debater, porque eu acho que o direito é isso, né? Eu não sei se a minha posição vai ser prevalecente, se eu estou correto, se eu posso mudar no futuro. Hoje eu estou bem convencido dela. Mas o bacana do direito é nós nos abrirmos ao diálogo franco, a ouvir as críticas, construir juntos soluções que visem ampliar a tutela da pessoa no sistema jurídico. Acho que esse é o objetivo em comum de todos nós. Se Deus quiser, o livro vai alcançar todas as fronteiras que você deseja. A gente vai voltar com outras edições, com o avanço da sua teoria. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor, a todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise. Fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Vamos torcer para salvar essa. Grande abraço. Léo. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.